Bem, o Mar Morto é uma maravilha natural, um marco bíblico e um tesouro mineral. Mas este corpo de água único está ficando menor. Eles o chamavam de asterisco morto asterisco por um motivo. Por milhares de anos, o Mar Morto foi um túmulo cintilante, tão salgado, tão hostil, que nada conseguia sobreviver em suas águas. Nenhum peixe, nenhuma planta, nenhuma vida. No entanto, hoje, algo estranho está se agitando. À luz da manhã, a água brilha como vidro derretido, mas sob a superfície, movimento. Peixes, vivos, nadando por entre os juncos que balançam na brisa do deserto. A grama do pântano se agarra à costa, onde antes só reinava o sal. A vida, asterisco vida desafiador asterisco, está retornando a um lugar que por milênios não conheceu nenhuma. Não deveria ser possível, a menos que alguém tenha previsto. Há mais de 2.500 anos, o profeta Ezequiel descreveu uma visão de tirar o fôlego. Água fluindo de debaixo do templo em Jerusalém, fluindo para o leste através do deserto, transformando terras áridas em terras férteis e exuberantes, e enchendo o Mar Morto de peixes. Em sua época, isso deve ter parecido impensável. Honestamente, durante a maior parte da história, ainda parecia. Mas agora, bem no nosso tempo, estamos vendo os primeiros vislumbres dessa visão se concretizarem. E é aqui que fica ainda mais intrigante. A profecia de Ezequiel está ligada a outra, proferida pelo profeta Zacarias, descrevendo água fluindo não apenas para o Mar Morto, mas também para o Mediterrâneo, algo que o mundo asterisco nunca asterisco testemunhou antes. Antes de mergulharmos nesse panorama mais amplo e transformador, vamos primeiro analisar o que já aconteceu, porque o que está acontecendo no Mar Morto agora pode ser um dos sinais mais claros do cumprimento de uma profecia em nossa época. Começa como um fio d'água, água fluindo do Templo de Jerusalém, que se transforma em um rio que ninguém consegue atravessar. Por onde passa, a vida explode. As árvores nunca perdem as folhas, os frutos nunca falham e as águas transbordam de peixes. Ezequiel disse muito bem: onde o rio flui, tudo viverá. E hoje, está acontecendo. Fontes de água doce borbulham ao redor do Mar Morto. Riachos cortam a terra encrustada de sal. Peixes, sim, peixes, nadam onde nada poderia sobreviver por séculos. Juncos, arbustos, pássaros, até satélites agora capturam faixas de verde ao longo de suas margens. A ciência oferece explicações, mas o momento e as imagens correspondem a uma profecia escrita há 2.500 anos. E isso é apenas metade da história. Outro profeta viu algo muito maior. Séculos depois de Ezequiel, outro profeta, Zacarias, pintou um quadro ainda maior. Em Zacarias 14:08, ele descreve um dia em que o Messias reinará em Jerusalém e algo extraordinário acontecerá. Naquele dia, água viva fluirá de Jerusalém, metade para o Mar Oriental e metade para o Mar Ocidental, no verão e no inverno. Os detalhes são impressionantes. Não se trata de um escoamento sazonal. Não se trata de um canal artificial. Trata-se de água viva, fluindo constantemente, em todas as estações, sem interrupção. Um braço fluindo para o leste em direção ao Mar Morto. O outro para o oeste em direção ao Mediterrâneo. Pense nisso geograficamente. Jerusalém fica mais de 730 metros acima do nível do mar, no alto das colinas da Judéia. Para que a água flua o ano todo em duas direções opostas, a própria forma da terra teria que mudar. Montanhas se dividindo, vales se abrindo, canais cavados onde não existem. Isso não é algo que a natureza decide fazer casualmente. Mas Zacarias não está nos dando uma aula de geologia. Ele está descrevendo o reinado do Messias, um momento em que a própria criação responde à presença de seu rei. Esta água viva é mais do que apenas HO. É um sinal de restauração, abundância e autoridade divina fluindo para o mundo. Então, eis a pergunta: será que o que estamos vendo agora no Mar Morto, os peixes, os juncos, a repentina explosão de vida, pode ser apenas o ato de abertura? Um vislumbre de uma transformação muito maior que ainda está por vir? Se sim, então talvez aquelas pequenas piscinas sejam as primeiras notas de uma sinfonia que terminará com água fluindo de Jerusalém para os dois mares, e o próprio mundo renovado, assim como diz Isaías 35, quando o deserto florescerá como a rosa. O profeta Isaías nos dá uma das visões mais impressionantes de toda a Escritura, uma transformação tão completa que é como se a própria terra não pudesse deixar de cantar. Em Isaías 35:1-2, ele escreve: o deserto e a terra árida se alegrarão, o ermo se alegrará e florescerá. Como o açafrão, ele florescerá, regozijará-se grandemente e gritará de alegria. Não se trata apenas de imagens poéticas. Isaías prossegue: águas jorram no deserto e ribeiros no ermo.
A areia ardente se tornará um lago, a terra sedenta, fontes borbulhantes. Agora, leia estas palavras, e observe o que está acontecendo hoje, não apenas no Mar Morto, mas em todo Israel. O deserto de Negeu, antes seco e sem vida, está ficando verde. Sim, a tecnologia desempenha um papel. A inovação israelense, a irrigação por gotejamento, a reciclagem de água e os avanços agrícolas transformaram a terra. Mas há algo mais. Imagens de satélite mostram novos trechos de vegetação selvagem brotando perto do Mar Morto, exatamente onde novas fontes de água doce surgiram. Não se trata de terras agrícolas. Não se trata de plantações cultivadas. É a natureza, plantas selvagens, se instalando à medida que as condições para a vida retornam repentinamente. Os céticos dirão, isso é apenas a natureza respondendo à água. E, claro, é. Mas não é esse o cerne da profecia de Isaías? Que quando a provisão de Deus flui, a vida a acompanha. Que o que antes era silencioso, árido e sem esperança irrompe em algo vibrante e novo. E aqui está a verdade mais profunda. A visão de Isaías não se refere apenas a paisagens. Trata-se de esperança. Trata-se de Deus tomar os lugares mais desolados, na natureza e no coração humano, e enchê-los de alegria, abundância e renovação. O que estamos testemunhando na Terra hoje pode ser apenas uma prévia. Então, aqui está a pergunta. Se os desertos da Terra estão começando a florescer, o deserto espiritual da humanidade poderia ser o próximo? Em Apocalipse 22, 1-2, nos é apresentada a cena final e de tirar o fôlego. O apóstolo João escreve: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da grande rua da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, dando fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Isso é muito mais do que geografia, é eternidade. O rio que João descreve não está apenas revivendo um único corpo de água ou curando um pedaço de terra. Flui da própria presença de Deus, sustentando a criação, apagando a morte e trazendo paz a todas as nações. Pense em como tudo isso se conecta. Ezequiel viu um rio trazendo vida ao Mar Morto. Zacarias descreveu a água fluindo de Jerusalém para os dois mares. Isaías falou de desertos florescendo. E Apocalipse nos dá a imagem definitiva, um rio fluindo para sempre do trono de Deus. É como ver as peças de um quebra-cabeça se encaixando. Os peixes e as pequenas poças que aparecem no Mar Morto hoje podem não ser nada mais do que as primeiras notas fracas daquele cântico eterno. Uma prévia tão silenciosa, tão sutil, que o mundo ignora, mas aqueles que conhecem as Escrituras reconhecem o padrão. E talvez seja exatamente assim que Deus opera. Seus maiores movimentos geralmente começam pequenos, como uma semente rompendo o solo antes de se tornar uma árvore imponente. O que estamos vendo agora é apenas o sussurro antes do rugido, o gotejar antes do dilúvio, o primeiro sinal do dia em que a água viva fluirá sem fim, curando não apenas a terra, mas a própria alma do mundo. Sempre que algo extraordinário acontece na natureza, especialmente quando reflete as palavras das Escrituras, duas reações geralmente surgem. Alguns veem a mão inconfundível de Deus. Outros buscam uma explicação puramente natural. Cientistas que estudam a transformação do Mar Morto apontam para alguns fatores claros. Primeiro, os níveis de água da região vêm caindo há décadas. O fluxo do Rio Jordão diminuiu drasticamente à medida que a água é desviada para a agricultura e o uso humano. À medida que a linha costeira recua, nascentes subterrâneas ocultas, alimentadas pelas colinas circundantes, são expostas. Essas nascentes criam piscinas rasas e frescas onde peixes e plantas podem sobreviver. A geologia também desempenha um papel. O Mar Morto fica ao longo do Vale do Rift do Jordão, parte de uma importante falha geológica. Deslocamentos nas profundezas da Terra podem abrir novos canais, permitindo que a água doce chegue à superfície. E depois ao clima. Mudanças nos padrões de precipitação, inundações repentinas e mudanças de temperatura afetam o frágil equilíbrio da vida aqui. Do ponto de vista científico, tudo faz sentido. Mas aqui está a verdadeira questão. Uma explicação natural torna tudo menos notável? Se o Deus das Escrituras também é o criador do mundo natural, então as leis da física, da geologia e do clima são simplesmente suas ferramentas. Uma fonte rompendo o solo do deserto pode ser tanto um evento geológico, quanto um sinal divino. Ciência e profecia não são necessariamente incompatíveis, são apenas lentes diferentes focadas na mesma realidade. O cientista vê causa e efeito. O crente vê propósito e promessa. E aqui, à beira do Mar Morto, ambos estão diante da mesma verdade inegável.
Então, o que isso significa? Ezequiel 47 nunca foi pensado para ser independente. É apenas uma parte de um quadro profético muito maior, ligado ao reinado do Messias em Jerusalém. Zacarias 14 conecta essas águas vivas ao dia em que o Senhor será rei sobre toda a terra. Isaías 35 mostra desertos florescendo. E Apocalipse 22 nos apresenta a cena final, um rio fluindo do trono de Deus, trazendo cura para as nações para sempre. Na Bíblia, a água frequentemente simboliza a vida, bênção e o Espírito de Deus. Isso significa que o retorno da vida ao Mar Morto pode não ser apenas uma aberração ambiental, pode ser um sinal profético, apontando para eventos que ainda estão por vir. O próprio Jesus disse aos seus seguidores para vigiarem, permanecerem alertas e reconhecerem os sinais da sua vinda. Se essas profecias estão se desenrolando diante de nossos olhos, então o renascimento do Mar Morto pode ser mais do que uma curiosidade, pode ser uma prévia. Um lembrete de que a história está caminhando para um momento específico e determinado. E aqui está a parte séria. Na profecia, os sinais raramente são isolados. Se um está se cumprindo, outros podem já estar em andamento. Podemos estar mais próximos dos eventos descritos em Zacarias e Apocalipse do que a maioria das pessoas imagina. A transformação não é mais teoria. Os peixes são reais. As plantas são reais. Os tanques de água doce são reais, e correspondem, quase palavra por palavra, à visão que Deus deu a Ezequiel há mais de 2.500 anos. A profecia de Zacarias sobre águas vivas fluindo de Jerusalém ainda aguarda seu dia. Os desertos floridos de Isaías já estão aqui. O rio eterno do Apocalipse está à frente, no reino vindouro. Então, se pelo menos uma dessas profecias está em andamento, o que isso diz sobre as demais? Se as palavras de Ezequiel, preservadas por milênios, agora são visíveis às margens do Mar Morto, para que dia estamos caminhando? Talvez esteja mais perto do que pensamos. E se essas coisas estão começando a acontecer, então levantem suas cabeças, porque sua redenção está se aproximando. A história está longe de terminar.